Graça e paz de Cristo Jesus. Hoje, hoje foi um dia atípico, né? Hoje é 14 de janeiro e agora são 15 para as 11. Um dia atípico porque hoje a live ela não foi transmitida de manhã. Tiveram alguns motivos, né? E esses motivos só foram revelados, né, nessa noite. E nós estávamos aqui em casa agradecendo a Deus, né, pelas ministrações, pelas revelações, e a gente reservou o dia hoje, né, tivemos alguns afazeres que a gente não conseguiu postergar, então teve que dar uma prioridade, né, eu e minha esposa, que até por esse motivo que a live foi deixada para mais tarde, né? Mas isso eu estava orando, né? E conversando com Deus. E eu entendi que Ele quis reservar um dia fora da rotina, né? Um dia assim, um dia para lá de rotina, né? Um dia para lá de comum, digamos assim, né? E o interessante disso é que a gente hoje resolveu deixar, assim, intimamente, né? Conversando com Deus aí à noite, tentando assimilar tudo o que aconteceu, as coisas que vieram, né? Veio um versículo, né? Em João 5,18. Eu não vou ler o versículo, mas eu vou explicar o que eu recebi de revelação desse versículo, né? Que os fariseus, né, quando ficaram incomodados, né, com o que Jesus estava fazendo aqui na terra, né, milagres, ensinamentos, né, discípulos estavam se formando, pessoas estavam seguindo, né, e mais aquela obra que Jesus estava fazendo confrontava com a autoridade dos fariseus, né, e no caso, né, os judeus, né, e nessa época eles não tinham discernimento, né, sobre o verdadeiro Messias, e eles inclusive usaram uma parte, né, que fala no versículo de João 5,18, que os fariseus, os judeus resolveram utilizar exatamente esse ponto, né, de que ele está se pronunciando como filho de Deus, né, e disso tentaram assim manipular, né, a tomada de decisão para condenar a Jesus Cristo, né. E, né, enquanto eu orava, né, Deus estava conversando comigo sobre esse versículo, né. Olha que coisa, né, eu estava aqui meditando a palavra, a gente estava conversando, interagindo, mas ao mesmo tempo eu também estava recebendo uma orientação para mim, né, que eu senti o Espírito Santo falando assim: Lucas, você acha que eu não sabia de tudo isso? Né? Lógico, né? Eu sei que Deus sabe de tudo, né? Que Jesus naquele momento que estava sendo julgado, estava sendo condenado, Jesus sabia, né, que o que estava acontecendo, né? Ele estava lá, né, vivendo, assimilando tudo o que estava acontecendo, e ao mesmo tempo ele seguiu o que? A ordem de Deus. Ele seguiu a ordem de: não, tá bom, se essa é a vontade do Pai, né, que ele está permitindo acontecer. Jesus ele não interviu na autoridade, pelo contrário, ele deixou que acontecesse conforme a vontade do Pai, né?
E nesse processo todo, né, Jesus como Filho de Deus e Deus estando aqui na Terra, né, ele poderia ter mudado o processo, mas ele não fez isso porque ele sabia que tinha que completar a obra, né? Muitas vezes a gente passa por, eu vou chamar de duras crucificações, né? Que às vezes você pode ser julgado errado, você pode ser criticado, você pode ser questionado, né? Muita coisa pode acontecer no seu dia e às vezes você até se sente um pouco chateado, né? Vamos dizer assim, abatido. Mas uma coisa que eu entendo, né? Que assim como eu não sou Deus para julgar, né? Eu tenho que sempre me policiar, né? Porque às vezes eu vejo uma coisa errada e falo, tá errado aquilo, a pessoa agiu daquela forma, né? Atravessou o sinal, não sei o que e tal. E, né, o que eu entendo é que, assim, a gente faz as coisas, né? Tentando sempre executar da forma correta. Mas muitas vezes as coisas acontecem e a gente não vê que a gente mesmo está executando de forma errada, né? Seja julgando, seja questionando, né? Seja... E o que eu estava entendendo aqui é que Jesus ele não obedeceu às leis de sábado, né? Como os judeus faziam sobre a reservar o sábado, né? A reserva do sábado ele era um ato, né, religioso, um ato sagrado, né, que o pessoal entendia, né, do sábado, de reservar. Mas Jesus ele deixava o Espírito Santo agir, né? Ele seguia conforme a vontade de Deus e até nisso, né, Jesus ele foi obediente a Deus, né? A ponto de contrariar as leis dos judeus, né? Fazer conforme a vontade, né? E nesse versículo de João 5,18 fala sobre que Jesus ele não se importou com o que acontecia no entorno, né? E mesmo sabendo, desacatar o sábado aqui vai me trazer dor de cabeça, mas ele fez conforme a vontade do Pai, né? E o que eu entendo disso é que aqui, né, eu não estou julgando sobre a cultura judaica nem nada, mas o que eu estou dizendo é que existiu um contraponto a ponto de ser condenado, né? Jesus foi julgado, né, por essa questão de não reservar o sábado, e isso eu entendo que são artimanhas do inimigo, né? Porque o inimigo, o que ele faz? Ele mente, rouba, mata, né? Mente, rouba, engana e mata, né? Então, essas artimanhas, né, se a gente for ver, o julgamento que aconteceu sobre Jesus foi, ele não reserva o sábado. Aí, assim, por que não reserva, né? Não foi discutido por que não reserva, mas foi discutido sobre condenando, dizendo ele não está reservando o sábado, né? Esse foi um ato de religiosidade. O que eu entendo aqui é que uma atitude verdadeira cristã seria não condenar pelo ato, mas sim procurar entender o ato, né? Por que você não reservou o sábado? E aí seria edificado, mas nesse ato não houve uma condenação pelo fato de não acatar uma ordem, né? Pelo fato de... Aí eu vejo que faltou... São as leis que são contrárias, né? Que é justamente as leis de Deus. O que não vem para mentir, matar, destruir, roubar, né? O que é feito nas leis de Deus, Deus ele traz a amabilidade, que é o espírito da compaixão, né? Você vai se colocar no lugar da pessoa, vai ter um amor, vai tentar entender, vai ter o espírito da concordância, vocês vão chegar num consenso, vai ter o respeito mútuo, né? Então, e aí eu falo assim, os judeus eles
liam a palavra, né? Recebiam, eu tenho certeza que sim, né? Liam a palavra, eram edificados, tinha a presença de Deus. Mas o que acontece aí, para mim, que eu acho que é o ponto-chave, né, do que foi falho, né, para acontecer o sacrifício de Jesus, é o ato do orgulho, né? Então, os fariseus, né, lá que condenaram a Cristo, não tiveram a humildade de reconhecer que ali estava o Filho de Deus, ensinando, trazendo para edificar, trazendo para ministrar. Não, eles levaram numa linha de que, puxa, essa pessoa aqui, Jesus está desacatando, não está respeitando o sábado, não está respeitando a ordem, a minha ordem, né? E o que eu vejo é que nisso daí é o que houve de erro, né? Porque quando você se exalta, quando você acaba endeusando, o que acontece nessa situação? Entristece muito a Deus, porque Deus vê assim que, poxa, ele está tomando o meu lugar, né? E aí é onde as coisas acontecem, né? Aqui não, o que eu estou falando aqui nessa live não é uma crítica sobre o judeu, não é uma crítica sobre os fariseus, mas o ato que faltou discernimento espiritual, né? Uma coisa é você ler muito a Bíblia, né? Você ter a palavra na ponta da língua, ter a profunda teologia, mas se isso não está espiritualizado, de nada vai funcionar, porque você não está em conexão com o autor da palavra, né? E o que eu entendo que aqueles que escreveram, transcreveram a palavra, né, virou a Bíblia, a palavra sagrada, houve uma união do discernimento, o estudo, né, a profundidade da palavra, mas o principal também houve a conexão da espiritualidade com o autor. Então, amados, assim, para ver, né? Hoje eu sempre leio, né, versículos, mas hoje eu já entrei assim falando sobre o que eu tinha recebido de revelação desse versículo, né? E por isso que assim a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que nos chegam e sempre se embasar através, né, tá pautado através da palavra. Porque é através da palavra que é a verdadeira é o verdadeiro encaixe do quebra-cabeça, né? Muitas vezes você vê aquela pintura faltando um grande pedaço, né? Olha só, né? Que coisa interessante, né? A revelação, o grande pedaço no sentido de que a ausência dessa grande parte, que é a revelação da palavra espiritualizada, é o que falta para completar a obra, né? Para completar a pintura. Então, o que eu estou dizendo é que o versículo ele vem para nos guiar, vem para nos revelar. Mas como que você entende aquele versículo? Aí é a profundidade espiritual. Porque é isso que acontece, que muitas vezes você lê o versículo um dia, aí passa um ano, você lê o mesmo versículo, você vai interpretar de outra forma. Mas por quê? Porque o teu espírito ele está sendo edificado a todo momento. Amém, amados? É isso que eu senti, né? Assim, em trazer para a gente gravar, para a gente falar. De novo, né? Não é julgamento aqui dos judeus, não é julgamento dos fariseus. Eu só estou dizendo que o ato faltou uma peça que era a peça da intimidade espiritual. A situação certamente ela não estava espiritualizada. Foi por isso que desencadeou uma série de coisas mais à frente, de coisas assim, nós como cristãos, né, ficamos tristes pelo que aconteceu com Jesus, né? Não triste pelo ato em si, né, de vir a salvação, não é isso. Mas assim, poxa, eu queria ter tido história de Jesus com muito mais tempo de vida, né? Certamente teria tido muitas outras revelações e ministrações, mas no entanto a gente acabou interrompendo, né, esse processo com um terço da história de Jesus, né?
seus 30 e poucos anos, né, que foi sacrificado, né, e segundo os estudos, né, apresentam estudos históricos aí, de que Jesus foi com 30 e poucos anos, né, ou seja, mais novo do que eu, né, e, poxa, né, eu vou fazer 46, né, com 10, 15 anos à frente, né, em 10, 15 anos, quanta coisa que eu aprendi, né, eu fico pensando, né, Jesus, se ele tivesse vivido mais 10, 15 anos, o que a gente não teria de outros livros na Bíblia, né, hoje em dia, né? Mas assim são as coisas, né? O plano de Deus vai acontecendo, né? A gente pode até desejar, né? Mas a gente não pode intervir, amém, amados? Intervir, quando eu falo, é achar que você sabe algo e acaba interrompendo o processo, porque foi isso que aconteceu, né? As autoridades lá naquela época meio que bateram no peito e falaram, não, tá desacatando a autoridade aqui e tal, interrompeu o processo, né? E como é duro, né, a gente vê isso só depois, né, que a gente vê, mas ao mesmo tempo, né, a gente pode dar graças a Deus porque Deus é perfeito, né, a obra dele acontece mesmo diante dessas situações que o homem acaba interferindo e atrapalhando, né? E que o dia de hoje eu aprendi com isso, né? Que muitas vezes a gente tem uma vida rotineira, né? Uma coisa assim, meio que... por exemplo, sou uma pessoa de muito planejamento, né? Eu tenho o meu relógio, meu dia ele funciona que nem a engrenagem do relógio, né? Cada peça, cada hora, cada minuto ele tem o seu tempo, né, reservado, senão eu acabo me atrapalhando todo, né? Então, se a hora ela não é sincronizada, eu acabo me atrapalhando bastante. Mas hoje a revelação ela foi muito diferente, porque as coisas aconteceram de uma maneira inesperada, né? Todo domingo a gente levanta cedo, vai para a igreja, né? Se prepara, mas hoje aconteceu de uma maneira totalmente diferente, né? E eu não estava entendendo por que estava sendo diferente, né? Eu já estava assim reservando para ir para a igreja, mas eu entendi que tinha que dar prioridade, né, para estar intimamente com Deus, e Deus só me revelou agora há pouco, né, que essa intimidade ele reservou esse versículo de João 5,18, e ele explicou que é viver intensamente, né? Viver intimamente com o Espírito dele, né? Porque Jesus naquele momento, ele só estava seguindo a ordem de Deus, ele estava fazendo conforme a vontade do Pai. Mas a gente muitas vezes tem que interromper o nosso ritual, né? Nesse caso aí do versículo 5,18 fala que Jesus desacatou o sábado. E o que eu estou dizendo é que às vezes a gente tem uma rotina que esse é o nosso sábado, né? A gente, assim como tem hora para acordar, é o meu sábado, né? Eu acordo tal hora, durmo tal hora, isso são os sábados, né? Sábado de acordar, sábado de se alimentar, o sábado de dormir, esses são os sábados, a religiosidade, né? E hoje eu entendi, né, por que mudou a rotina. Não é questão religiosa aqui a colocação não é no sentido de eu estou seguindo cego religioso, não, eu estou dizendo que meio que uma rotina, né? É quase que dizer um ritual, tem ritual de ir e tal, beber água, não sei o quê. Então, esse processo, esse planejamento, essa questão cadenciada, planejada, processual, ela foi quebrada, né, hoje. E aí eu estava bem desconfortável, falei, nossa, não consegui, né, tal, de manhã ir lá para a igreja, priorizar outras coisas aqui para resolver. E aí no final do dia, né, veio esse versículo de 5,18 e eu entendi que a gente tem que interromper os sábados, né, que são as rotinas, escutar a voz do verdadeiro Messias, né, a voz de Jesus, a voz do Espírito Santo, e a gente ter a intimidade, né, porque de nada adianta se nutrir da palavra, né, pegar aquilo, né, estudar a fundo
só que o nosso espiritual ele fica vazio, né? E o que eu entendi, né, que a gente estava orando aqui e se encheu de graça, né? E foi no final da noite agora, entendendo o íntimo que veio através dessa revelação, essa intimidade, né? E o que eu entendo é que Deus ele tem trabalhado muito de uma maneira com várias ferramentas, né? A oração, a intercessão, o jejum. E a questão da Bíblia, ela é muito interessante, porque você lê e você vai interpretar aquele versículo de uma maneira diferente quando realmente você se entrega e deixa o Espírito Santo ele te revelar. Porque aí, né, eu estava lendo o versículo de uma forma, entendendo como que é a história e tal, o sábado sendo reservado pelos fariseus, mas o trecho de grande importância da palavra-chave é que não era somente aos sábados. Esse somente aos sábados é o que chamou a atenção. Aí que eu vi que era a palavra-chave do Espírito Santo, que ele estava assim, ou seja, Jesus foi condenado não só pelo sábado, mas também por outras coisas que ele fazia, como por exemplo, milagres, ele estava tirando a autoridade, né? É como se falasse assim, né? Os fariseus estavam perdendo ibope e Jesus estava ganhando notoriedade, né? E aí de alguma forma eles tiveram que interromper esse processo para eles não perderem lá a reputação, né? Então o que aconteceu? Nisso interromperam a obra de Deus, né? Muitas vezes a gente esquece de se deixar levar como segunda linha do plano, né? No sentido, prioridade primeiro sempre Deus, o nosso eu deixa desligado para depois, deixa executar a vontade de Deus. Muitas vezes a gente acaba se deixando levar pela vontade do próprio eu, né? Então, que é a questão dos sábados, né? Que eu estou dizendo, puxa, mas sempre fiz assim e tal, não posso mudar, Deus está falando para fazer tal coisa e de tal jeito, não posso, porque eu sempre fiz assim. Então, esse eu que é o sábado, é você deixar de lado, seguir a palavra, seguir a vontade de Deus, né? Seguir conforme Jesus cumpriu, né? Jesus, mesmo sendo Deus aqui na terra, ele não aniquilou todo o mal dizendo, bastava ele dizer uma palavra e acabaria com tudo, mas não, Jesus mesmo sendo Deus aqui na terra, como filho dele, cumpriu a vontade do Pai. O que ele fez? Ele não desacatou, ele foi obediente. Então, se Jesus, que é uma autoridade infinitamente maior do que a gente, ele cumpriu a vontade do Pai, quem será nós de não cumprir, né? Então, eu acho que isso são pontos que a gente entende que é muito importante a gente reconhecer, não se colocar no lugar de Deus, né? Falar, não, isso não é para mim, aquilo não é para mim, não vou fazer isso. Não, se Deus falar, tem que fazer, né? Amém, amados? Domingo está encerrando, né? A gente aí já iniciou a semana, a maioria dos trabalhadores iniciamos na segunda-feira, né? Então colocar aqui a nossa oração edificando a semana, consagrando a semana e abençoando também em nome de Jesus, amém, amados? Senhor nosso Deus, nós colocamos aqui diante de Ti, Senhor, esse momento tão agradável, Senhor, agradecendo pelo sábado e domingo, hoje tendo esse domingo, Senhor, mas antes de tudo, Senhor, nos colocamos diante de Ti, renunciando os nossos pecados através do sangue de Jesus Cristo, Senhor. Pedimos perdão pelos atos cometidos, reconhecendo as nossas falhas, os nossos erros, Senhor. Pedimos perdão quando entristecemos o Seu Santo Espírito, quando nós também distanciamos de Ti. Pedimos perdão pelas nossas desobediências, Senhor, fazendo de maneira intencional, não intencional, Senhor. Por isso, ó Pai, derrame sobre nós o sangue de Jesus Cristo, que esse sangue, Pai, cada vez mais tire-nos desse mundo, tire-nos desse coração cheio de pecado, imperfeito, mas que seja preenchido o vazio através do sangue de Jesus, ó Pai. Porque nós sabemos que na autoridade desse sangue, esse sangue que tem o poder de nos curar, nos purificar, nos renovar a todos os dias, queremos agradecer, ó Pai, por essa graça derramada, por esse Filho obediente que veio aqui, intercedeu por todos nós, carregou os nossos pecados lá na cruz e também permitiu que o véu se rasgasse para a gente ter essa comunhão contigo, Pai. Para que o Seu Espírito adentrasse em nós, viesse
e nos mantivesse aqui em contato contigo, Pai. Te agradeço, Senhor, porque esse momento tão ímpar, tão especial, Papai, que o Senhor nos concede a sua graça, escutando o que nós clamamos, estando presente junto de nós, Senhor. Por isso, Pai, que mais e mais os nossos sábados espirituais venham ser quebrantados em nome de Jesus, Senhor. Sejam derrotados as credulidades, as religiosidades, as resistências, Senhor, sejam quebrados em nome de Jesus, Pai. Que todos essas crenças, essas incapacidades, esses obstáculos, esses pesos, Senhor, sejam derrotados em nome de Jesus Cristo, Senhor. Traga os seus anjos, ó Pai. Quebre-nos, ó Pai, faça de nós um novo vaso, Senhor. Que nessa nossa vida cristã a gente venha obedecer conforme a Tua vontade, Papai. Que esse dia seja muito especial para cada um desses, Senhor. Iniciando por uma semana sagrada e consagrada a Ti, Senhor. Que sua semana seja especial para ter a comunhão através do Seu Santo Espírito, vendo graças, os milagres e todas as manifestações do Seu Santo Espírito, ó Pai. Que nós possamos ter a visão espiritual, Senhor, tirando as escamas naturais, Senhor, destampe os nossos ouvidos para que a gente possa escutar a Sua doce voz e que a nossa boca também seja um instrumento para proliferar bênçãos, ó Pai, edificar, dar glórias a Ti, Senhor, Te adorar, Pai, Te agradecer, Senhor. Esse é o momento que nós colocamos diante de Ti, como um momento de agradecimento, Pai, por tudo que o Senhor permitiu durante o dia, sendo da maneira que nos agradou ou não nos agradou, Senhor, mas sabemos que tudo é permitido por Ti, Pai. E queremos agradecer pelo dia consagrado que nós tivemos, pela semana consagrada que nós teremos. E, Senhor, ministre as nossas vidas cada vez mais, Pai. Que a gente venha ter o reconhecimento da Sua ordenança, Senhor, para a direção onde o Senhor mandar, a ordem que o Senhor trazer, seja feito conforme a Tua vontade, Papai. Quero Te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem nos colocado dias especiais de live, Senhor, dias de revelações, através de um versículo que hoje foi ministrado de João 5,18, nós entendemos que os sábados têm que ser quebrados e a gente viver conforme Jesus nos ensinou, Pai. Porque o verdadeiro Messias foi aquele que, além de nos ensinar, também esteve lá carregando os nossos pecados. E queremos aqui, Pai, como Teus filhos, reconhecer, Pai, depois que nós fomos comprados por aquele sangue precioso, Senhor, que nunca fez mal de nada a ninguém, Senhor. Pelo contrário, sempre esteve ensinando, nos amando, caminhando, formando discípulos, ensinando no espiritual como que é ter a vida plena contigo, Pai. Queremos agradecer como filhos de Ti, Senhor, porque tudo o Senhor nos trouxe até aqui, Senhor, permitindo que a gente reconhecesse a Sua grandeza, e nós colocamos aqui, Pai, esse momento de oração, engrandecendo o Teu nome, exaltando a Ti, Senhor. E, Senhor, abençoe as nossas vidas, nossas casas, Senhor, proteja-nos do mal, torne-nos invisíveis perante os olhos dos inimigos, carregue-nos para que a gente não atropece, não se machuque e também não pise no laço do passarinheiro, Senhor, porque as armadilhas existem, mas nós sabemos que é através da Tua palavra, da Tua autoridade, junto em concordância com a Bíblia Sagrada, sabemos que lá também estarão as revelações, Pai. Por isso, Senhor, quando nós lemos o versículo, traga o Teu Santo Espírito para que possamos ter a revelação espiritual, entender o verdadeiro pronunciamento que o Senhor está revelando e nos concedendo naquela entrega da palavra, Papai. Queremos agradecer pela vida de todos os ministros, pastores, intercessores, missionários, evangelistas, profetas, apóstolos, todas as autoridades, Senhor. Todos eles que têm colocado a vida para o Teu reino, Senhor. Queremos agradecer por cada um deles, Senhor, pelas ministrações, os ensinamentos, Senhor, e também as intercessões, Papai. Queremos agradecer por tudo, Senhor. Abençoe-nos a cada dia, Senhor, mais e mais que a gente cresça e dê frutos através da Sua obra, Senhor. É assim que nós colocamos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Fiquem com Deus, abençoado dia, abençoada semana e uma boa noite de descanso.